Mudando o não-self. Quando as pessoas falam de um autoconceito negativo, em geral estão se referindo a alguém cujo autoconceito seja negativamente valorizado. Quando uma pessoa diz, eu sou desajeitada, é provável que isso seja negativamente valorizado, pois raramente as pessoas valorizam a falta de jeito. Contudo, mesmo que ela não valorize o fato de ser desajeitada, esse é um nome para um conjunto de comportamentos que podem ser representados positivamente, sem nenhuma negação. Isto é, eu posso criar imagens do que significa ser desajeitado, imagens de mim mesmo tropeçando, derramando líquidos, quebrando coisas, etc. Antes de aprender a transformar um aspecto do autoconceito negativamente valorizado, quero explorar um tipo muito diferente de autoconceito, no qual a sua representação é negada. Com muita frequência, ouvimos algumas pessoas dizerem, eu não sou o tipo de pessoa que... ou eu não sou. Em vez de eu sou. Se a falta de jeito fosse descrita como não graciosa, esse seria um exemplo de um autoconceito no qual a representação é negada. Se vocês disserem eu não sou gracioso para si mesmos, isso evocará um conjunto de representações muito diferentes do que se disserem eu sou desajeitado. Posso imaginar alguns de vocês dizendo bem, não gracioso é o mesmo que desajeitado. E muito difícil falar sobre a negação, e é necessário fazer uma distinção muito cuidadosa entre as palavras que as pessoas usam e as experiências por trás delas. Embora essas duas frases possam significar a mesma coisa na linguagem comum, as experiências por trás delas com frequência são muito diferentes, e as consequências de definir o self empregando um conjunto de experiências negadas podem ser profundas e abrangentes. Não self negativamente valorizado, quero que vocês pensem em algo que vocês não são, alguma qualidade de que não gostam. Por causa da dificuldade de falar sobre negações, é bom utilizar um pouco de conteúdo, portanto, vou usar a palavra crueldade como um exemplo, mas, se preferirem, podem usar qualquer outra qualidade da qual não gostem. Se vocês disserem para si mesmos eu não sou cruel, como isso é representado internamente? Sintam como é definir uma qualidade em si mesmos por aquilo que vocês não são. Pode ser útil comparar as experiências da mesma qualidade definida positiva e negativamente. Qual a diferença entre a experiência de eu não sou cruel comparada com eu sou bom? Quais são os seus dados para não cruel? Como vocês respondem a eles e qual o provável impacto dessa resposta em seu comportamento? Gostaria de juntar diversos exemplos de como vocês experimentam uma qualidade negativamente definida e negativamente valorizada. Para preservar a sua privacidade, sugiro que, qualquer que seja a qualidade escolhida, vocês falem a seu respeito usando a palavra cruel, como uma espécie de código para ela. Bio. Eu me senti muito mal. Quando tentei pensar em não cruel, tudo que pude ver foram ocasiões nas quais eu fui cruel. Então precisei afastá-las e fazer a coisa certa. Fred. Eu vejo a palavra cruel muito mais claramente do que a palavra bom. Os dados a respeito de ser cruel são aquilo que se espera, muitos exemplos de pessoas sendo mesquinhas e gostando de ver o sofrimento alheio. Eu não gosto de ver todas essas imagens e quero me afastar delas. René. Vejo imagens de outras pessoas sendo cruéis, mas eu permaneço dissociado. Em geral, entro nas minhas imagens porque mesmo quando não quero fazer alguma coisa, quero ter a sensação de como seria. Portanto, comecei a entrar, uma voz disse não e eu me afastei. Então me senti apático e entediado por não saber o que fazer. Lois. Eu fiz como René, mas quando entrei, fiquei assustada e então pensei, bem, se eu não sou isso, o que eu sou? KL. Eu vejo imagens indistintas, quase imóveis, de alguém sendo cruel, então tenho uma sensação de afastamento, tentando me proteger. Embora cada um de vocês tenha notado aspectos um pouco diferentes da experiência, eles são muito semelhantes. As palavras são coisas desajeitadas e muitas vezes as pessoas encontram maneiras criativas para compreendê-las.
Algum de vocês fez algo diferente? Eu criei imagens de diversas ocasiões nas quais eu poderia ter sido cruel, mas não fui. Sally. Assim que você disse não cruel, imediatamente comecei a ver o oposto, ser bom. Ok, cada uma de vocês fez uma coisa diferente, mas ambas viram o oposto de ser cruel. Vocês fizeram algo diferente daquilo que a maior parte das pessoas faz, e nesse caso é uma escolha muito boa, por motivos que se tomarão claros à medida que explorarmos mais o assunto. Contudo, nesse momento, quero que vocês criem imagens de serem cruéis, negando-as de algum modo na sequência para que possam sentir como é. Sabendo como as outras pessoas experimentam isso, quando alguém descrever a si mesmo com uma negação, será muito mais fácil obter rapport e ajudá-lo a aprender como fazer algo mais útil. Eu espalhei as palavras em minha mente e fiz imagens de todas as coisas que não se encaixam na definição de ser cruel, o que significa muitas coisas diferentes. A minha mente ficou abarrotada com todas essas coisas. Não cruel pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Pode significar bondade ou pode significar todas as coisas no mundo que não são cruéis. E faço pensar em categorias digitais do tipo ou, ignorando completamente o fato de que há muitas coisas ou eventos no mundo que não são nem boas nem cruéis, o tapete no chão, por exemplo. Sempre que vocês ouvem alguém dizer ou pressupor uma categoria ou como você está conosco ou contra nós, ou eu faço tudo que a minha esposa quer ou peço o divórcio, essa é uma indicação de uma visão de mundo muito limitada, que poderia utilizar uma definição melhor e explorar todas as possibilidades na zona intermediária entre os dois extremos do ou. Agora quero que levem essa negação ao extremo. Como seria a sua vida se não apenas uma das suas qualidades mas todas elas fossem descritas como negações? Experimentem imaginar como seria se tudo o que pensassem sobre si mesmos fosse sempre em termos daquilo que vocês não são. Todas as suas qualidades são experimentadas dessa forma. Como vocês se sentem? Sã. E muito escuro. Eu me sinto muito sozinho e assustado, separado e indefeso, cercado por todas essas coisas de que não gosto. Eu tenho a tendência de fazer o que se encontra nessas imagens, então me afasto. Eu me sinto como se fosse todas essas coisas terríveis, mas ao mesmo tempo não gostaria de pensar assim. Alice. Estou muito consciente de todas essas coisas de que não gosto ao meu redor e estou me afastando delas. Minha atenção está voltada para todas essas coisas desagradáveis à minha volta. Sim, é definitivamente uma experiência de se afastar do que é desagradável, sem nenhuma possibilidade de ir em direção a qualquer coisa. Sem opções positivas para as quais se dirigir, naturalmente você se sente muito limitada e sem ação. Imaginem que a sua casa tenha sido totalmente decorada com imagens de coisas de que vocês não gostam, e que vocês jamais saiam de casa, e terão uma ideia de como é. Algumas pessoas juntam experiências desagradáveis, ressentimentos, culpas, arrependimentos, desastres, coisas ruins de todos os tipos, e então vivem cercadas por elas em sua mente. A maioria das pessoas que procuram um terapeuta faz mais ou menos a mesma coisa, pelo menos com uma situação problemática. Elas estão muito conscientes daquilo que não querem, portanto, não lhes sobra muita atenção para aquilo e que realmente querem. Lois, eu não vejo nenhuma distinção. Tenho essa sensação de agásio em meu estômago e tórax, de não saber nada a respeito de quem eu sou, apenas de quem eu não sou. Sim, ao focalizar a negação, não há maneira de pensar em quem você é, e não existem critérios positivos para fazer distinções. Você pode levar a negação um pouco adiante e dizer: eu não sou o tipo de pessoa que. A expressão tipo de pessoa descreve uma categoria de pessoas, o que separa ainda mais o indivíduo do comportamento negado. Ou alguém poderia dizer: eu não sou desonesto. Como desonesto já é uma negação, essa pessoa está negando uma negação.
Em espanhol, é fácil perceber isso, porque negações múltiplas sempre produzem uma negação. Mas em inglês, cada negação inverte a anterior, por isso é necessário fazer uma ginástica mental para descobrir se o significado é positivo ou negativo. Pode haver algumas consequências interessantes e úteis dessas variações, mas o que eu quero demonstrar é que quando alguém define a si mesmo pela negação, isso não lhe oferece nada de positivo com o que se identificar. Como os tipos de imagens que fazemos relacionadas a nós mesmos tendem a gerar o comportamento contido nessas imagens, que tipos de respostas seriam provavelmente gerados por imagens negadas? Fred, eu teria a tendência de notar a crueldade e todas essas outras coisas em todo lugar, e provavelmente não veria todas as coisas positivas. Eu também me sentiria superior a todas essas pessoas que estão fazendo essas coisas terríveis. Sim, há uma comparação implícita entre eu e os outros. Outras pessoas fazem essas coisas terríveis e eu não, portanto posso me sentir superior a elas. E essa comparação e superioridade também me farão sentir muito separado delas, diferente sozinho. Rich, como eu sinto um terrível vazio interior porque não sei quem eu sou, estou preocupado com o que os outros pensam de mim, como uma maneira de ter alguma percepção de quem eu sou. Se você vivesse toda a sua vida assim, como um psiquiatra definiria isso? Fred, paranoico é a palavra que vem à minha mente. Imaginar e notar coisas ruins ao redor, ficar assustado e vigilante com ideias de autoimportância e superioridade, sentindo-se sozinho e ameaçado, e revidando. Paranoia sim, exatamente. A paranoia é o extremo de um processo que quase todos experimentam até certo ponto e que foi descrito como projeção há mais de 100 anos. Eu projeto meus pensamentos desagradáveis no mundo e os vejo ao meu redor, e não dentro de mim. Mas embora a projeção tenha sido descrita em detalhes há muito tempo, ninguém jamais propôs um mecanismo para a maneira como ela realmente funciona, nem como modificá-la. Sempre foi apenas: é isso que acontece, todos têm pelo menos um pouco disso, os paranoicos têm muito disso, e é assim que reconhecemos a paranoia. Normalmente os paranoicos são considerados pessoas muito zangadas, que reprimem a raiva de modo que ela só pode ser demonstrada em represália aos seus perseguidores, mas não tenho certeza se isso é verdade. Quando eu estava no curso médio, morando em uma pequena comunidade em uma fazenda, conheci um homem bastante amável e gentil, de família quaker, que se importava muito com as pessoas. Ele consertava carros, mas achava muito difícil vendê-los. Quando alguém se interessava por um carro, ele perguntava que uso o automóvel teria. Então geralmente falava para a pessoa: "Você não quer esse carro?" e lhe dizia que tipo de carro seria melhor para ela. Mesmo depois de 50 anos, posso lembrar do seu rosto e ouvir claramente sua voz. Quando falava de si mesmo, quase sempre dizia: "Eu não sou o tipo de pessoa que..." Quando o vi pela última vez, há mais ou menos 15 anos, ele estava totalmente paranoico, ele sabia que o FBI, a CIA e a máfia estavam todos atrás dele. Talvez os psiquiatras estejam certos ao afirmar que a paranoia começa com impulsos raivosos que são negados. Como o meu amigo vinha de uma família quaker, pode ter reprimido as ocasiões nas quais ficou zangado por quem demalizou os ideais pacifistas dessa religião. Ou a paranoia pode ser simplesmente o resultado de um autoconceito que usa a negação e a consequência natural de fazer muito esse tipo de coisa. Eu acho que ela aprisiona pessoas muito amáveis e gentis em um beco sem saída muito cruel. Eis um outro exemplo do mesmo processo, embora não tão extremo. Recentemente levei 4 alunos adolescentes em uma viagem de estudos. 2 deles estavam no grupo legal e falaram quase sem parar durante a viagem de 1 hora. A maior parte da sua conversa era uma representação de algumas partes de programas de TV e filmes, um pouco sobre a viagem de estudos e outros eventos atuais. Aos poucos percebi que o que havia em comum em todos os seus comentários era sua atitude de desprezo, escárnio e revolta.
Toda sua conversa girava em torno daquilo que eles não eram, e suas risadas expressavam sua superioridade aos objetos do seu desprezo. Resumindo, eles se consideravam legais porque desprezavam quase tudo. Não havia nada em suas afirmações a respeito de quem eles eram, somente sobre quem eles não eram. Isso deve ter resultado em uma sensação de vazio interior, e estar com o grupo legal era um refúgio temporário que proporcionava pelo menos um pouco de identidade e conexão com os outros. Uma vez que eles estavam tão concentrados naquilo que eles não eram, tinham pouca consciência de quem eles eram. Uma outra forma de descrever sua resposta a uma representação do não-self é que ele age como uma ordem negativa. Não pense em coelhinhos roxos. Especialmente não dançando. E certamente não dando saltos mortais. Qualquer coisa no negativo nos faz pensar exatamente naquilo que não queremos pensar. Pensar em nós mesmos como não cruéis nos faz pensar em sermos cruéis, como acontece com muitos pais bem-intencionados que aprisionam a si mesmos e aos filhos com ordens negativas do tipo não derrame o leite ou não se preocupe com o que vai acontecer, deixando de perceber como esse tipo de frase programará os filhos para fazerem exatamente o que eles querem evitar. Um exemplo muito simples disso são aqueles sinais de trânsito: proibido virar à direita, uma flecha curva no círculo vermelho sobreposto, com uma faixa atravessada. Primeiro, a mente faz uma representação do que é virar à direita, o que nos prepara para fazer isso, e então precisamos parar e fazer outra coisa. Gostaria de conversar com a pessoa que inventou esse sistema. Ele funcionaria muito melhor se a flecha mostrasse o que fazer e não o que não fazer. Sob estresse, aposto que algumas pessoas fazem exatamente a coisa errada, porque a sua resposta inconsciente é mais rápida. Como o inconsciente não responde à negação, ele responderá a tudo que for negado. Enquanto isso, a mente consciente se identificará com seu oposto, criando um conflito inerente entre consciente e inconsciente. Conscientemente alguém poderia se sentir bem pensando em si mesmo como não cruel, enquanto inconscientemente se identificará com ser cruel, criando uma ambiguidade séria e profunda. Essa disparidade entre resposta consciente e inconsciente terá muitas consequências infelizes. Uma vez que a mente consciente se identifica com o lado da ambiguidade, enquanto a mente inconsciente se identifica com o outro, a pessoa muitas vezes agirá de maneiras incongruentes com a sua identidade consciente. Quando o lado inconsciente se manifesta, a mente consciente da pessoa, em geral, irá ignorá-lo ou racionalizá-lo. E se outra pessoa chamar a atenção para as suas respostas inconscientes, isso será incompreensível e confuso para ela. Por ser exatamente o oposto de como ela pensa em si mesma, é provável que interprete o comentário como sendo totalmente infundado ou talvez até mesmo maldoso. Essa oposição entre negação consciente e afirmação inconsciente é um importante processo que cria uma divisão entre um falso self consciente e um self sombra inconsciente. O self-sombra não é simplesmente uma resposta à incerteza ou ambiguidade, porque alguém pode estar muito consciente de ambos os lados de uma ambiguidade. O self-sombra é criado somente quando um lado da ambiguidade é negado, julgado e rejeitado. Isso aconteceu nos Estados Unidos em escala nacional durante a Guerra Fria. O governo concentrou-se tanto no anticomunismo, que se aliou a governos muito corruptos, tirânicos e não democráticos, desde que fossem anticomunistas. Os norte-americanos não notaram o que eles eram, porque estavam interessados apenas naquilo que eles não eram, e só tinham um critério negativo para definir isso. Quando algumas pessoas tentaram mostrar os horrores que alguns desses governos estavam cometendo, muitas vezes com o dinheiro e o apoio dos norte-americanos, elas foram ignoradas e consideradas encrenqueiras desleais ou comunistas. Esse é um exemplo de negação e do self-sombra em nível nacional, e embora o conteúdo tenha mudado, atualmente o mesmo processo ainda é muito evidente. Esse self-sombra pode tornar-se muito poderoso e relativamente independente do controle consciente da pessoa, expressando-se de forma autônoma.
Um clássico exemplo extremo é o de um pregador fanático da TV que repetidamente é apanhado com prostitutas. No Colorado, Estados Unidos, há cerca de 10 anos, um candidato ao Congresso, radical de direita, contrário aos gays, foi visto alguns anos depois em um vídeo fazendo sexo com um menor de idade. Provavelmente vocês podem pensar em muitos outros exemplos desse tipo de situação. Aceitar o lado sombra é um bom começo na direção de tomar-se mais inteiro, mas somente se isso incluir a sua transformação, eliminando a negação e depois integrando esse lado para solucionar a ambiguidade. Múltipla personalidade Doris. O self-sombra se parece bastante com a múltipla personalidade, em que há uma outra identidade desconhecida do self-consciente que surge de vez em quando, como se houvesse duas personalidades distintas em um mesmo corpo. Essa parece ser a mãe de todas as ambiguidades. Eu acho que pode mesmo haver uma conexão entre os dois e que a múltipla personalidade é uma outra forma extrema de um autoconceito baseado amplamente na negação. Contudo, a múltipla personalidade é muito diferente da paranoia, portanto, como as duas poderiam resultar do mesmo processo? Há uma outra nítida diferença que poderia explicar isso. Enquanto um paranoico percebe o self-sombra no mundo exterior, uma pessoa com múltipla personalidade o mantém dentro do seu corpo, e é possível que apenas essa diferença provoque uma ou outra. Na maioria das pessoas com múltipla personalidade, a personalidade principal internalizou totalmente os valores sociais e é trabalhadora, religiosa, educada, etc. Enquanto a outra personalidade valoriza o oposto. É preguiçosa, rebelde, grosseira, etc. Mais de 90% das pessoas com múltipla personalidade são mulheres, e as mulheres tendem a internalizar os valores sociais com mais facilidade que os homens. Embora um paranoico também internalize os valores sociais, ele o faz aparentemente de forma muito diferente. Apesar de eu não ter encontrado nenhuma boa estatística, a maior parte das fontes afirma que mais de 2/3 dos paranoicos são homens. Essa é mais uma sugestão de que, de algum modo, a paranoia e a múltipla personalidade são muito semelhantes, apesar de refletirem opostos. Uma pessoa com múltipla personalidade é simplesmente um caso de negação dos impulsos normais saudáveis que não se encaixam em um ideal social rígido e perfeccionista, ou ela pensa nesses impulsos proibidos na forma de representações do não-self. Deveria ser muito fácil determinar isso. Nunca trabalhei com uma pessoa com múltipla personalidade, portanto, tudo o que eu disser a respeito deve ser recebido com muita cautela e ceticismo. Para simplificar o nosso raciocínio sobre um assunto muito confuso, vamos nos restringir a personalidades duplas. As primeiras pessoas descritas com múltipla personalidade tinham apenas duas personalidades. Recentemente, tanto os relatos sobre a quantidade de pessoas com múltipla personalidade quanto aqueles que se referem ao número de personalidades por pessoa aumentaram muito. Não está claro se esse é um processo de descoberta ou criação, ou ainda de diagnóstico excessivamente entusiasmado. Tenho fortes dúvidas quanto a quem relata mais do que duas, e até mesmo especialistas na área dizem que a maior parte das personalidades adicionais são fragmentárias, portanto, a maioria delas provavelmente é mais parecida com o que chamaríamos de partes da pessoa relacionadas a diferentes objetivos, em vez de personalidades completas. Uma maneira de pousar em dupla personalidade é que em vez de ter qualidades ambíguas individuais espalhadas, como a maioria das pessoas, um lado de cada ambiguidade está agrupado em uma personalidade, enquanto o outro lado está agrupado em outra. Cada personalidade funciona como um todo integrado com apenas um lado, mas há um amplo abismo entre as duas. Milton Erickson, que trabalhou com diversas pessoas com múltipla personalidade, acreditava que cada uma delas utilizava o mesmo de experiências, mas aplicava títulos totalmente diferentes a essas experiências.
Parece que as duplas personalidades na verdade representam a utilização bem organizada, coordenada e integrada da mesma experiência total, mas de dois pontos de orientação totalmente diferentes. Se minha descoberta com as duplas personalidades é a de que elas reagem de duas maneiras simultaneamente. Em geral, uma das personalidades é ativa e constrói uma base experimental dessa maneira. A outra tende a ser passiva e a se orientar com relação a coisas de menor importância para a outra personalidade. Como consequência, temos duas personalidades construídas, cada qual com seus próprios conjunto e escala de valores, baseados na utilização totalmente diferente das experiências em comum. Von Foerster, 1976, p. 143. Embora a personalidade comum esteja normalmente presente, a personalidade secundária está muito claramente em segundo plano, observando, participando e compartilhando, mas de maneira desconhecida para a personalidade comum. Contudo, concordo que quando a personalidade secundária está em primeiro plano, a personalidade principal está totalmente fora do quadro e, até onde posso dizer, na verdade ela perde completamente as experiências da personalidade secundária ativa. Como isso é possível, não posso explicar, e no entanto parece ser assim. Zweig, 2000, p. 144. Se Erikson estiver certo sobre as diferentes personalidades que surgem da valorização diferente das mesmas experiências, isso também se encaixaria muito bem naquilo que apresentei. Aceitando por enquanto que a personalidade consciente define a si mesma por meio de negações, então a mente consciente valorizaria a representação negada, enquanto o inconsciente valorizaria o seu oposto. Isso faria que a personalidade secundária fosse completamente inconsciente e desconhecida da personalidade consciente. Então, quando o seu fim consciente ficar consciente, faria sentido que o seu anteriormente consciente continuasse não percebendo a outra personalidade e tudo o que ela fez enquanto estava no comando. Algum dia espero encontrar tempo para localizar e entrevistar uma pessoa com dupla personalidade. Acho que poderia utilizar a abordagem apresentada aqui para aprender mais e talvez confirmar algumas dessas suposições. Eu faria uma lista da constelação de qualidades de cada personalidade, esperando aprender mais a respeito de como elas permanecem separadas e como integrar as duas, e determinaria até que ponto cada personalidade define a si mesma por aquilo que ela não é. Se minhas suposições estiverem corretas, a personalidade principal define a si mesma pela negação, enquanto a personalidade secundária não o faz. Trabalhando no nível de qualidades e não no nível da personalidade total, acho que a integração seria muito mais fácil e rápida, da mesma forma que a integração de ambiguidades, da maneira como apresentei aqui, é muito mais fácil do que quando usamos o squash visual. Ainda permanece a questão de saber como os dois conjuntos de qualidades podem ser organizados em uma personalidade separada em relação a conjuntos de valores opostos e como isso é diferente de outras polaridades extremas, como a bulimia. A maior parte das pessoas inclui ambos os lados de uma ambiguidade ou de um conflito em uma identidade, mesmo quando um deles está severamente dissociado e alienado. Como a múltipla personalidade é um distúrbio bastante raro, também precisamos considerar a possibilidade de que algum tipo de dano neurológico impeça a habitual integração de identidade. Há diversos danos neurológicos que perturbam intensamente a autopercepção, portanto, talvez exista um tipo de dano único e raro que resulta na múltipla personalidade. Quando vejo filmes e vídeos de pessoas supostamente com múltipla personalidade, a maioria deles não me convence muito. Geralmente eu não vejo o tipo de reorganização não verbal completa que as pessoas relatam. Vejo apenas a incongruência e a dissociação parcial conhecidas de qualquer um que esteja fazendo um trabalho de PNL com diferentes partes de uma pessoa com objetivos conflitantes. Contudo, há muitos anos conheci uma pessoa com múltipla personalidade que foi muito, muito convincente para mim, por isso tenho certeza de que elas realmente existem. Eu estava com uma conhecida que na época se encontrava sob considerável tensão.
Desviei o olhar do seu rosto por um instante. Quando olhei de volta, seus olhos estavam surpreendentemente diferentes e penetrantes, comandando a voz e a postura. Eu não me assusto com facilidade, mas aquela foi uma cena que poderia ter saído diretamente de O Exorcista. Os pelos da minha nuca ficaram arrepiados e a melhor maneira de descrever como eu me sentia é que outra pessoa estava lá. Mais tarde descobri que essa outra personalidade era uma deusa da fertilidade mediterrânea que assumia o controle diariamente e estava datilografando o manuscrito de um livro. A maior parte das pessoas com múltipla personalidade foi descoberta durante a hipnoterapia, por isso também precisamos considerar a possibilidade de que a hipnoterapia inadequada possa desempenhar um papel na criação de uma múltipla personalidade. Erickson descreveu alguns casos de múltiplas personalidades que não foram submetidas à hipnose, pelo menos não oficialmente, mas algumas experiências de vida hipnóticas poderiam ter um efeito semelhante. Por exemplo, alguns pais dizem a uma criança que se comportou mal: "Onde está a minha doce menininha? Para onde ela foi? Quem é essa menina má?" Se esse tipo de linguagem hipnótica for utilizada com frequência ou durante o tipo de evento estressante que muitas vezes cria imprints traumáticos, acho que isso poderia contribuir para a criação de uma múltipla personalidade. Lembrem que muito disso é especulação e que eu não testei essas ideias trabalhando com uma múltipla personalidade. Talvez essa seja uma daquelas teorias sobre as quais Thomas Henry Huxley falou. A grande tragédia da ciência é o assassinato de uma bela teoria por uma feia realidade. No mínimo, essas são algumas possibilidades que poderiam de ser verificadas por pessoas que trabalham com múltiplas personalidades. Mudando a projeção agora, vamos voltar à projeção. A descoberta dos processos subjacentes foi um resultado totalmente inesperado da modelagem do funcionamento do autoconceito. A projeção começa com imagens internas negadas daquilo que eu não sou, e o restante é a minha resposta natural a essas imagens negadas. Agora que vocês compreenderam esse processo, ficarão sensíveis a ele e começarão a notá-lo naquilo que as outras pessoas dizem e fazem. Saber como funciona esse processo também mostra o caminho para modificá-lo. Presumindo que as imagens negadas causem projeção, como vocês fariam para mudar isso, para que alguém projetasse menos? Sally: bem, parece muito fácil. Não poderíamos apenas pedir à pessoa para criar imagens positivas daquilo que ela está negando. Você não é cruel. O que você é? Isso a levaria a criar imagens positivas de ser boa ou qualquer que seja a qualidade positiva. Exatamente. Se vocês lhe disserem: você não é cruel, portanto, presumo que você seja boa, o que ela vai dizer? Ela precisa concordar com isso, por causa da lógica, e em geral os paranoicos são muito lógicos, o que é uma característica que dificulta o trabalho com eles. E quando vocês mudam uma representação negada para um exemplo positivo, estarão apenas mudando a representação, não o significado, e isso é fácil. Fale sobre uma das maneiras pelas quais você não é cruel. Eu não torturo gatos. Ok, ótimo. O que você faz com gatos? Eu os acaricio e os alimento. Ótimo, coloque uma imagem sua acariciando e alimentando gatos no lugar daquela imagem na qual você não os está torturando. Primeiro vocês mudam o rótulo resumido dos dados de não cruel para bom e depois fazem a pessoa examinar todos os dados e mudar cada uma das representações para representações positivas de bondade. Isso pode parecer um pouco cansativo, mas na verdade acontece muito rápido, especialmente se vocês agruparem exemplos semelhantes. Em geral a mente inconsciente da pessoa capta a ideia bem depressa e faz o resto sozinha. Naturalmente esse processo é muito mais difícil se alguém percorreu todo o caminho até a paranoia total, porque então vocês serão parte desse ambiente perigoso e ameaçador, portanto ele não poderá confiar em vocês. Se vocês sugerirem mudar representações negadas para representações positivas, ele provavelmente pensará que isso é parte de uma conspiração e se recusará a fazê-lo. Sally:
Como podemos saber se alguém foi longe demais na para pensei que provavelmente você também fosse um deles. Mas quando você fez essa pergunta capciosa, revelou quem você é. Sally. Oh, droga. Tudo bem. Dan. E se dissermos a ele em detalhes o que não fazer? Não transforme nenhuma das suas imagens daquilo que você não é em imagens daquilo que você é. Parece que se não confiam em nós e se dissermos para a pessoa não fazer alguma coisa, isso poderia ser considerado uma boa indicação de que ela deve fazer isso. Isso poderia funcionar, mas acho que vocês teriam de construir algum fundamento que acompanhasse o sistema de crenças da pessoa, talvez alguma coisa, mencionada casualmente, sobre o grande perigo de fazer imagens negadas, porque essas pessoas tendem a impedir que vejamos o que realmente está acontecendo ao nosso redor e naturalmente isso nos toma vulneráveis às pessoas que querem nos prejudicar. Uma outra maneira é acompanhar a desconfiança dizendo: não confie em mim. Paradoxalmente, isso irá tomá-los um pouco mais confiáveis, porque vocês estarão concordando com seu sistema de crenças. Quero que você examine cuidadosamente tudo o que eu disser e fizer, para ter certeza de que não há nada prejudicial. Isso acompanha, de qualquer maneira, o que ela fará, ao mesmo tempo pressupondo que não há nada prejudicial nisso. Então vocês poderiam dizer algo como: mesmo que eu esteja agindo com a melhor das intenções, poderia sem querer fazer algo para prejudicá-lo. Essa frase pode parecer um acompanhamento muito inofensivo, mas pressupõe duas distinções muito importantes e estreitamente relacionadas. Uma é a diferença entre intenção e comportamento, e a outra é a diferença entre intenção e casualidade. Um paranoico considera o dano percebido como uma prova de más intenções, portanto, pensar na possibilidade de dano resultante de boas intenções, ou em dano acidental totalmente separado de qualquer intenção, introduz dois tipos diferentes de possíveis contra-exemplos para o seu sistema de crenças em uma frase. Da mesma forma que poucas pessoas compreendem as consequências de comandos negativos, a maioria não tem ideia de como é importante ter representações positivas das suas qualidades, mesmo quando não gostam delas, em vez de negações. Elas não percebem como um autoconceito definido negativamente pode causar sérios problemas. Há muitas pessoas que podem se beneficiar aprendendo a pensar em si mesmas sem negações, e essa é uma mudança que em geral é mais fácil de ser alcançada quando sabemos o que fazer. Não self positivamente valorizado, estivemos explorando a experiência de não ser alguma coisa que vocês não valorizam. A outra possibilidade, pensar em si mesmos como não sendo alguma coisa que vocês realmente valorizam, é muito diferente. De novo, pensem em alguma coisa que vocês não são, mas dessa vez façam isso com algo que vocês valorizam. Eu não sou persistente, eu não sou graciosa, eu não sou paciente, ou qualquer outra qualidade que valorizem. Reservem alguns minutos para explorar como vocês representam isso e como é essa experiência. Ame. Eu vejo muitas imagens de como seria, para mim, ter essa qualidade, e posso entrar nelas para sentir como seria, mas o sentimento é apenas parcial, e eu sei que ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei lá. Portanto, essa é uma qualidade que você espera ter no futuro. Qual é sua resposta a essas imagens e o sentimento que obtém delas? Ame. Elas me atraem, é motivador. Eu penso muito nisso. Parece que você pode ter exemplos futuros dessa qualidade, mas não tem exemplos no presente ou no passado. Ame. Sim, acho que por isso sei que ainda não a tenho. Sam. Eu pensei em uma qualidade que tenho, mas que quero ter mais intensamente, por isso sei que ainda não tenho essa intensidade adicional. Como a ame, eu me sinto atraído e gosto disso. Sim, as representações de algo que você espera ter no futuro são muito diretas e úteis. Elas estabelecem um objetivo positivamente motivador. Cada um de nós fez muito isso enquanto crescíamos e desenvolvíamos nossas habilidades como adultos. Entretanto, pensar em uma qualidade que você não tem e não espera ter no futuro é muito diferente.
Alguém tem um exemplo assim? Sim, eu vejo outras pessoas com a qualidade que não tenho. Sinto-me vulnerável porque não a tenho. Sinto inveja e me sinto diferente e inferior em relação a elas. Agora quero lhes pedir para fazer o que Sue fez, levando esse processo ao extremo. Imaginem que todo o seu foco estava em qualidades valorizadas que vocês não têm e que não esperam ter nunca. Usem alguns minutos para ver como é. Alice, eu me sinto uma marciana. Não gosto que todos tenham essas maravilhosas qualidades e eu não. Eu me sinto muito inferior a qualquer pessoa e não gosto delas por serem tão diferentes de mim. De novo, sinto um vazio interior, porque tudo que eu observo é aquilo que não sou, e não tenho nenhuma percepção de quem eu sou. Também me sinto muito distanciado, e a palavra injusto surge na minha mente. Sim, pensar em si mesmo como não sendo capaz de ter uma qualidade que é valorizada, em geral nos faz imaginar que os outros a têm, portanto, novamente há aqui uma comparação implícita, notando as diferenças entre você e os outros. Um dos meus critérios para um autoconceito efetivo era o de que ele não tivesse comparações, mas contivesse apenas representações positivas das próprias qualidades. Outro critério foi o de que um autoconceito útil uniria as pessoas e não as separaria em superior/inferior, etc. Quando nos comparamos com os outros, normalmente pensamos em apenas uma ou duas qualidades de cada vez. Não costumamos pensar sobre todas as diferenças entre nós, ou sobre todas as semelhanças. Quando nos comparamos com os outros, sempre encontramos alguém que é melhor ou pior, dependendo do que decidimos comparar. Quer nos sintamos inferiores ou superiores, essa comparação toma o nosso autoconceito dependente dos outros em vez de ser algo que temos internamente. A comparação com os outros também desvia nossa atenção das qualidades que valorizamos em nós mesmos, e é provável que resulte em julgamento dos nossos defeitos, sentimentos ruins e outras consequências inúteis. Quando me sinto pequeno e inadequado, criticar os outros pode me proporcionar um pouco de superioridade temporária e fazer eu me sentir melhor a respeito de mim mesmo. Mas como é pensar em ter essa qualidade algum dia? Eu sinto um delicioso alívio, como se energia e atenção estivessem fluindo de mim na direção daquilo que eu agora penso que poderia ser. Nunca me ocorreu que pudesse tê-la. Bem, está ocorrendo agora. Jogue o jogo do como seria. Como seria pensar em poder ter essa qualidade algum dia? Pensar em ter essa qualidade algum dia ainda é um pouco irreal para mim, mas começo a imaginar como seria tê-la e como isso poderia acontecer, portanto, me sinto melhor por não tê-la. Estou mais curiosa a respeito de como as outras pessoas a têm, em vez de apenas me sentir mal porque não a tenho. Nossa expectativa de possibilidade futura faz uma enorme diferença em nossa maneira de responder a uma experiência de não ter uma qualidade valorizada. Se vocês esperam ter uma qualidade no futuro, isso pode proporcionar a experiência maravilhosa de se sentirem motivados para desenvolver a qualidade. Ver outra pessoa que demonstra uma qualidade valorizada pode ser um rico recurso para descobrir como é possível e de que maneira vocês também podem desenvolver essa qualidade. Entretanto, se vocês não esperam ter alguma coisa no futuro e comparam a si mesmos com as pessoas que têm, com frequência isso resulta em insatisfação, inveja, sentimento de inferioridade, etc. Portanto, se uma pessoa está pensando em uma qualidade valorizada que ela não espera ter no futuro, e vocês trabalharem com ela para mudar sua crença de impossibilidade para possibilidade, isso pode transformar a inveja, a inferioridade e a infelicidade em motivação, e essa é uma tremenda diferença. Que experiências e crenças estão por trás da sua expectativa de não ter a qualidade no futuro? Qual é a sua evidência para essa crença a respeito de si mesmo e qual é a evidência para a crença oposta de que você poderia esperar alcançar essa qualidade em algum momento no futuro? Quando você experimentou mesmo que uma pequena parcela da qualidade, em uma situação incomum, há muito tempo ou em um sonho? Você pode pensar em uma época quando achou que jamais poderia ter alguma coisa e mais tarde se surpreendeu.
Se você pudesse ter essa qualidade, como a sua vida seria diferente? Depois de terem levado a pessoa a aceitar a crença quanto à possibilidade de ter a qualidade, com frequência é possível construir a qualidade, como eu fiz com Peter, ou transformar uma qualidade ambígua em positiva, desejada pela pessoa. Fred. Em determinado estágio da vida, algumas coisas podem não ser mais possíveis para alguém, especialmente quando há limitações físicas. Bem, todos nós sempre temos limitações físicas. Lembre-se de que estamos lidando com qualidades pessoais. Embora uma qualidade afete aquilo que fazemos, ela afeta principalmente a maneira como fazemos. Mesmo havendo importantes limitações naquilo que podemos fazer, sempre temos alguma escolha na maneira como fazemos. Uma qualidade como a graça física pode ser demonstrada no salto com vara ou ao se ofereço a alguém uma torrada, e isso vale para a maioria das qualidades. Alguém fez algo diferente daquilo que discutimos até agora? Vende. Quando pensei em mim mesma como não boa, todos os meus contra-exemplos de bondade pularam na minha direção, tornaram-se muito destacados e sobrecarregaram os exemplos de bondade, portanto, o que restou foi a crueldade. Melissa. Eu comecei com um filme de bondade, mas então ele se transformou em crueldade. Ambas pularam de não boa para representações de ser cruel, uma qualidade negativamente valorizada. As pessoas têm muitas maneiras de responder a palavras de negação, por isso vocês precisam descobrir o que elas estão fazendo em sua mente, e não supor que elas estejam fazendo a mesma coisa que vocês. Acho que discutimos todas as diferentes possibilidades, portanto, elas podem orientá-los na reunião de informações quando vocês quiserem descobrir se alguém está negando sua experiência interna. Resumo: como é difícil pensar e falar sobre negações, precisamos fazer uma distinção muito clara entre as palavras que as pessoas utilizam e as representações internas que elas fazem. Quando alguém diz eu não sou cruel, poderia estar criando imagens de ser bom, o que funciona bem. Ou poderia estar criando imagens de crueldade e negando-as, ou poderia estar fazendo as duas coisas. Quando pensamos em nós mesmos como não tendo uma qualidade da qual não gostamos, iniciamos um processo que cria uma divisão entre as nossas mentes consciente e inconsciente. Isso se toma uma base para um self-sombra desconhecido, um processo que pode levar à paranoia. O mesmo processo também pode levar à múltipla personalidade, se a pessoa achar que o lado sombra está dentro do corpo e não fora dele. Substituir a negação por uma representação positiva de quem nós somos é fácil nos primeiros estágios desse processo, porém muito mais difícil mais tarde. As representações negadas de qualidades valorizadas podem ser motivadores muito úteis e valiosos, desde que pensemos que é possível desenvolver essa qualidade em algum momento no futuro. Se vocês acharem que não é possível, em geral isso provocará inveja e sentimentos de inferioridade. Mudar a sua crença de impossibilidade para possibilidade abre uma ampla variedade de escolhas, da motivação para uma decisão de que, embora seja possível, vocês não querem fazer o esforço necessário. Se concluirmos que de fato não podemos obter uma qualidade, é muito melhor simplesmente concentrar a nossa atenção em todas as qualidades valorizadas que realmente temos. Nós podemos admirar as qualidades únicas e excepcionais que os outros têm, obter prazer delas e renunciar às comparações inúteis e às representações negadas de nós mesmos. Finalmente, aprendemos tudo o que precisamos saber para fazer o tipo de mudança mais difícil e útil de autoconceito, transformando uma qualidade de que alguém não gosta no seu oposto desejado.